velocidade de carboxilação da rubisco e o transporte de elétrons em espécies árvores em resposta a fatores do ambiente na Amazônia Central. Este trabalho será apresentado pelos acadêmicos Giovanni da Silva, Olívia Tamires Guimarães Ribeiro e Sandriana Matias. Foi publicado no periódico Ciência Florestal Santa Maria em 2017. Nas florestas tropicais e úmidas, a radiação fotossinteticamente ao longo do perfil da floresta ela é muito variada, com pouca luz que atinge o subbosque, o que pode influenciar a capacidade fotossintética de árvores na fase juvenil e em seu ambiente natural. Além disso, a disponibilidade de luz no subbosque da floresta também pode ser um fator limitante para o crescimento das mesmas. Em relação à comparação com as plantas de sol e as plantas de sombra, apresentam respostas morfológicas e fisiológicas diferentes. A baixa irradiância, muitas vezes, ela leva à diminuição na espessura da folha e na massa foliar específica da mesma. A capacidade fotossintética de uma folha, ela vai depender de fatores difusivos, como a condutância estomática e a condutância do mesofilo, e não difusivos, como a cinética da enzima rubisco e as taxas de transporte de elétrons. Tem relatos que a baixa irradiância no subbosque, durante o crescimento das plantas, ele limita a absorção de carbono. Isso pode ocorrer devido à redução na velocidade máxima de carboxilação da rubisco e na taxa máxima de regeneração da rubilose bifosfato, que depende do transporte de elétrons, bem como pela diminuição na taxa de difusão de CO2 para os cloroplastos. Além disso, também a temperatura tem um efeito direto e indireto na fotossíntese. O indireto ele vai se referir ao fechamento dos estômatos, o que contribui para reduzir a perda de água via transpiração. Já por outro lado, o efeito direto da temperatura na fotossíntese está associado à mudança na atividade da rubisco, bem como à regeneração da rubilose bifosfato no ciclo de Calvin. Tendo em vista que vários modelos climáticos utilizam dados de velocidade máxima de carboxilação da rubisco e das taxas máximas de transporte de elétrons, torna-se importante o estudo desses parâmetros em espécies amazônicas. Alguns estudos já relataram que os efeitos da variância na abertura do dossel e nas taxas fotossintética e condutância estomática em plantas jovens da Amazônia. Objetivo. O objetivo é determinar os parâmetros fotossintéticos e as taxas máximas de transporte de elétrons. Vamos falar sobre o que significa cada uma delas mais à frente. O tópico de metodologia, o experimento ele foi conduzido na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA. O material utilizado para o estudo foram 5 espécies da Amazônia Central, sendo cada planta com 4 repetições por espécie de 1 a 3 metros de altura e com diâmetros de 7 a 23 milímetros. As espécies que foram selecionadas, elas possuem pelo menos 4 indivíduos dentro da área de estudo. Na tabela 1, vemos as espécies que foram selecionadas para esse experimento e suas diversas utilidades. Aqui estão as 5 espécies que foram levantadas na área e dessas foram selecionadas 4 para o estudo. Temos família, importância e as referências de estudos anteriores. A importância da família da Violácea são arbustos de médio ou pequeno porte. Partes das plantas podem ser utilizadas no preparo de extratos antitumorais e antibacterianos. As anomissais, árvores de médio ou pequeno porte, os frutos são comestíveis, têm potencial farmacológico e produzem óleos essenciais com atividade anti-inflamatórias. E essa outra anonácea de espécie Fusácea são arbustos de médio porte, produzem frutos comestíveis, têm potencial farmacológico e sua madeira é utilizada na construção de casas e lenhas. As meliáceas, árvores de médio porte, utilizadas em sistemas silviculturais, plantas deste gênero possuem propriedades medicinais, e as mirtáceas, árvores de pequeno porte, produzem frutas comestíveis e óleos essenciais. Outras metodologias foram estudar os parâmetros das trocas gasosas, utilizando equipamentos analisador de gás para medir a capacidade de trocas gasosas, fazer análise do ambiente físico, utilizando sensores específicos e utilizar das técnicas para coletar os dados de precipitação, utilizando pluviômetros do tipo convencional e, na análise de estatísticas, foram submetidos com base nas análises de variância e testadas com o uso de DICs, delineamento inteiramente casualizado, para avaliar a diferença entre as espécies e quais espécies apresentaram melhores resultados.
Como resultado das discussões, o primeiro passo foi fazer a análise do ambiente físico para obter os resultados dos testes aplicados. E essa análise do ambiente físico foram levantadas levando em consideração a radiação fotossinteticamente ativa, representada pela linha pontilhada, temperatura do ar, representada pela linha tracejada, e umidade relativa do ar, representada pela linha sóbria, medidas em função do tempo, ou seja, do horário do dia. Percebemos aqui que maior parte do dia, a média da umidade relativa foi superior a 80%, oscilando a irradiância média do subbosque em torno de 10 a 10 micrômetros, com variações entre um ponto e outro da floresta, e com picos acima de 30 micromols. Essas variâncias ocorrem devido a feixes de luz solar diretamente. Já a irradiância acumulada variou de 0,35 para 0,9 mols. A irradiância média no subbosque da floresta foi semelhante a relatadas em experimentos anteriores por Marenco, em 2010, Mendes e outros em 2013. Também foram medidos os parâmetros das trocas gasosas, através das seguintes análises estatísticas. Nessa tabela temos as 5 espécies variáveis do estudo, e temos que as médias seguidas de mesmas letras nas colunas, elas não diferem entre si de acordo com o teste de Tucker a nível de 5% de probabilidade, e que os melhores tratamentos são aqueles que houve efeito significativo menor que 5% de probabilidade. Essas espécies que tiveram efeito significativo estão entre as espécies como a fotossíntese saturada por CO2, a PUT, espécies com conturbância estomática, GS2000, velocidade máxima de carboxilação da rubisco, VC máximo, e a taxa máxima de transporte de elétrons, J máximo. Porém, as espécies que não houve efeito de tratamento a nível de 5% de significância estão entre as espécies de valores de ponto de compensação de CO2, indicada por esse símbolo, que parece um T, e eficiência de carboxilização, KC, ou KX. Em média, os valores de fotossíntese em luz e CO2 saturante, a PUT, foi de 8,3 micromols metros cúbicos por segundo. Esses valores de APUT nas espécies estudadas são semelhantes aos encontrados por Mendes e Marenco, em 2010, que relataram valores da fotossíntese em luz e CO2 saturante de APUTs entre 7 e 9 micromols, para espécies em condições naturais na mesma área de estudo. Os valores de velocidade máxima de carboxilação da rubisco e Vmax e Jmax, obtidos nesses estudos, estão dentro da faixa de valores registrados para outros estudos das espécies florestais, ou seja, realizados por outros autores. Bom, neste gráfico, vemos que a dispersão entre as espécies estão entre as taxas de fotossíntese, A380, e fotossíntese saturada por CO2, a PUT, em função da velocidade máxima de carboxilização da rubisco, VC máximo, e a taxa máxima de transporte de elétrons, J máximo, em 5 espécies da Amazônia Central, onde cada pontinho desses é representado por uma espécie. Os dois asteriscos indicam que o experimento ele é significativo a nível de 1% de probabilidade, e que os valores tanto de J máximo e VC máximo foram padronizados a 25 graus Celsius. As medições foram feitas em CO2 de A380 micromols, A380, e 2000 micromols sobre a taxa máxima de elétrons, a PUT. Os valores tanto de VC max quanto de J máximo, eles foram padronizados a temperatura foliar de 27 graus Celsius, mais ou menos, com 2 graus de diferença, e irradiância de 1000 micrômetros. Os valores da velocidade máxima de carboxilização da rubisco, VC máximo, e a taxa máxima de transporte de elétrons, J máximo, correlacionam significativamente abaixo do nível de 1% de probabilidade, e com as taxas de fotossíntese A380 e
a fotossíntese saturada por CO2, APOT. O maior coeficiente de determinação foi observado para as taxas de fotossíntese, APOT, menos as taxas de máxima de elétrons, J máxima, indicando que em altas concentrações de CO2, o transporte de elétrons é mais limitante que as taxas máximas de transporte de elétrons, VC máximo. O maior coeficiente de determinação para essas relações foi as taxas de fotossíntese menos a velocidade de máxima de carboxilação da rubisco, dada pela equação R² menos ou 0,59. Ou seja, essa taxa ela é maior do que para as taxas de fotossíntese menos a taxa máxima de transporte de elétrons, em que o R² é igual a 0,50. E isso ocorre porque a velocidade de carboxilação da rubisco, o VCmax, depende essencialmente dos valores das taxas de fotossíntese em baixas concentrações de CO2. Já a taxa máxima de transporte de elétrons tem como base as taxas de fotossíntese em concentrações elevadas de CO2 e muito acima das quais as folhas estão normalmente expostas. A figura 3, temos a taxa fotossintética em função da CO2 intercelular das espécies em estudo. A linha sólida me mostra a limitação da fotossíntese imposta pela carboxilização da rubisco. Assim, a linha tracejada indica a limitação da fotossíntese imposta pelo transporte de elétrons. E a linha contínua, na vertical, ela mostra o valor de CO2 intercelular, CI, em que ocorre a transposição de fotossíntese limitada por AC para fotossíntese e para fotossíntese limitada por AJ. Os pontos no gráfico mostram os valores de CI em micromols. Cada ponto corresponde a uma média de 4 plantas por espécie. E nessa figura, o ponto de intersecção da linha contínua, que representa a taxa de carboxilização AC, e a tracejada AJ, que representa a taxa de transporte de elétrons, elas representam o ponto de colimação ou ponto de equilíbrio, indicando por essa seta na vertical, no qual a fotossíntese é igualmente limitada tanto pela taxa de carboxilização como pelo transporte de elétrons. O aumento de CO2 intercelular, CI, causa um aumento da fotossíntese nas espécies estudadas, até o ponto da limitação de fotossíntese pela taxa de transporte de elétrons, AJ, a linha tracejada. Abaixo do ponto de colimação, os valores de CO2 intercelular, SI, de 300 a 569, aproximadamente, micromols por mols, indicados pela seta aqui na vertical, né? Tanto a taxa de carboxilização como o transporte de elétrons parece limitar as taxas de fotossíntese. Em uma análise mais detalhada, permite visualizar que à esquerda da linha vertical, as linhas que apresentam a taxa de carboxilização, linha contínua AC, e coincidem exatamente com os valores observados. Isso indica que abaixo do ponto de colimação, a taxa fotossintética foram limitadas pela velocidade máxima de carboxilização da rubisca, VC máxima, indicando menor investimento em proteínas associadas à rubisca, segundo os autores. Nas curvas sobre CO2 intercelular, observa-se uma variação interespecífica nos pontos de colimação da fotossíntese. Essas diferenças elas influenciaram nos valores de velocidade máxima de carboxilação da rubisco, VC max. Bom, portanto, é nesse tipo de estudo que mostra a importância de se efetuar mais estudos para melhor caracterização das variações interespecíficas das espécies florestais na Amazônia. Na figura 4, como não houve diferença significativa nos valores da velocidade máxima de carboxilização da rubisca e a taxa de transporte de elétron, J máxima, entre os horários do dia, nem efeito significativo na interação entre as espécies do horário do dia, a nível de probabilidade de 5% de significância, é então apresentado esse gráfico com as médias das espécies. Ou seja, cada uma dessas barras elas representam a média de 5 espécies.
e 4 plantas por espécie. Ele representa a velocidade máxima de carboxilação da rubisco, VC-max, na barra pontilhada, e nessas barras listradas são as taxas máximas de transporte de elétrons, o J máximo, em função do horário do dia. Alguns estudos têm mostrado que a atividade da rubisco oscila durante o dia, apresentando baixa atividade nos horários próximo ao meio-dia, e o que não ocorreu nesse estudo. Na figura 5, temos 4 variáveis do estudo, A, B, C e D. Veja que o aumento da irradiância no subbosque leva ao acréscimo da taxa de A380, aumento da taxa de Apult, de VC máximo e de J máximo, em função da radiação fotossinteticamente ativa no subbosque. Isso sugere maior alocação de recursos de folhas para o complexo proteico diretamente relacionado com a fotossíntese em plantas que recebem mais luz. Já na figura 6, os resultados eles concordam com outros estudos que relatam que a atividade da rubisco responde a vários fatores ambientais, tais como irradiância e temperatura, segundo os autores. O aumento da temperatura dentro de uma faixa moderada de 28 a 36 graus pode aumentar o VC máximo e o J máximo, refletindo um efeito positivo nas taxas fotossintéticas de A380 e Apult. Por outro lado, o aquecimento foliar exagerado pode ocasionar a diminuição da eficiência da carboxilização da rubisco ao promover a fotorrespiração. Eu vou falar sobre a conclusão desse artigo. Falar que os parâmetros fotossintéticos, que são VC-max e J-max, que são a velocidade máxima de carboxilação da rubisco, e J-max, que é a taxa máxima de transporte de elétrons, eles respondem às mudanças na irradiância, que são os fluxos de energia, né? E eles também respondem às mudanças de temperatura do subbosque. O aumento da temperatura, ele moderadamente, pode aumentar o VC-max e o J-max, positivamente nas taxas de fotossíntese. Mas se o aquecimento foliar for mais intenso, ele pode ocasionar diminuição na eficiência de carboxilação da rubisco ao promover a fotorrespiração. O VC-max e o J-max, eles não respondem diretamente à hora do dia. Então, assim, eles podem fazer um melhor uso dos feixes de luz, né, que atingem a floresta. São altas concentrações de CO2, a assimilação de carbono é especialmente limitada pelo J-max, que reflete a fotossíntese potencial. Então, o aumento da concentração de CO2 atmosférico pode ser limitado pelo J-max. E existe uma necessidade de avaliação complementar da fisiologia, né, dessas espécies, especialmente em atmosfera que tem abundante dióxido de carbono, pois eles podem se adaptar a longo prazo. E a visão do grupo sobre esse artigo é que sim, ele envolve muita bioquímica, relação de capacidades fotossintéticas, carboxilação, transporte de elétrons, aumento de concentração de CO2, tudo isso que foi citado no artigo é a bioquímica. E a bioquímica ela é de extrema importância para o curso de engenharia florestal, porque ele estuda a estrutura de DNA, entendimento da importância do gene para a síntese de proteína, a determinação da estrutura das proteínas, a compreensão das vias metabólicas e várias outras coisas. Fazendo assim uma das mais importantes matérias para o curso, onde a gente tem uma base de bioquímica para continuarmos a formação. O curso de florestal ele se baseia no conhecimento primordial da bioquímica, então estudar a vida em um nível molecular. E obrigado pela atenção. Fico por aqui.